conceituais e teóricas. E uma proposta desse, eu não sei se a gente está chamando de módulo 2, mas enfim, uma proposta aqui desse segundo momento de conversa com os professores e professoras da AEL, é que a gente privilegie ainda mais o literário. Então, que a gente sempre, em todo encontro, a gente faça aqui junto uma leitura, que eu posso estar pedindo uma leitura prévia, ou posso estar trazendo aqui. Então, hoje eu trouxe uma leitura, um texto do Walter Benjamin, é um texto bem típico do Walter Benjamin, que fica naquele limiar do literário, do filosófico, do diário, né? Um texto que está no livro dele, Infância em Berlim, e que me parece abarca as questões de hoje. Então, depois dessa fala mais teórica, a gente vai ter esse momento de, espero que dê tempo, porque já estou vendo que já é 8 horas, vamos começar. Eu preparei uma apresentação aqui, e vou compartilhar a tela com vocês. Um momento. Já chegou por aí para alguém? Eu sei que chega em momentos diferentes para as pessoas. Não sei se já está todo mundo. Sim? Sim, chegou. Ótimo, então. Obrigada. Então, o nosso tema de hoje, teorias, conceitos e história da literatura para crianças. Eu vou mostrar aqui momentos fundamentais da literatura para a infância. Então, o final do século XIX como um início, aqui estou falando do Brasil, tá? Segunda metade do século XX, como ela se desenvolve e avança. Depois a década de 80 como um ponto de inflexão, e depois a contemporânea. Infância, aqui, só recuperando algo que conversamos na aula passada, como estado perceptivo comandado pela curiosidade, pela criação e pelo afeto. Então, não estamos aqui pensando numa cronologia, numa questão de idades, mas de estado perceptivo, que oxalá seja o de todos nós, né? Pelo menos nos nossos momentos de leitura e de criação. Seguindo avançar. Espero que agora não pule. Mudou a tela para vocês? Mudou. Ótimo. Bom, a literatura para a infância começa aqui no Brasil no final do século XIX. É uma data que isso não é nenhuma coincidência, mas sim um momento histórico, né, com o fim da monarquia. A gente tem aí a formação de uma nova sociedade, com a ascensão de uma espécie de classe média. Historicamente não é certo usar o termo, mas é isso, né? Uma classe média, uma sociedade mais urbana, uma burguesia, né? Que vai acabar se formando ali, uma aristocracia, ou seja, uma sociedade que está começando a viver um momento republicano, né? E aí é uma sociedade que começa a valorizar a liberdade política,
começa a pensar de forma mais empreendedora, né, se preocupa em fazer melhores e mais negócios. E esse conceito de uma liberdade política e de uma sociedade mais dinâmica economicamente pede oportunidade para a educação, pede que a educação se expanda, né? Isso é observado muito rapidamente pela elite do momento. E como que os escritores, os intelectuais da época responderam essa demanda, né? Essa demanda que a elite econômica, a elite política apresenta, né? Precisamos de um povo mais educado, digamos, mais escolarizado, enfim, são termos que não necessariamente eram usados naquela época, mas é esse o sentido. Como que os intelectuais respondem a essa demanda? Com tradução, né? Com adaptação de clássicos, reciclando material didático, tanto do exterior como o que ocasionalmente tivesse sido produzido aqui em escala menor, e trabalhando com os contos populares que já circulavam. Dentro desse expediente, tradução, adaptação de clássicos, reciclagem de material didático, tem três nomes aí que se destacam, né? Que é o núcleo original do que a gente vai imaginar como um início, pelo menos um início impresso, né? De uma literatura para a infância que fosse impressa. Claro que, especialmente a tradição oral, está atuando desde sempre, né? Com os povos originários, claro, e depois com os imigrantes e com o povo que vem sequestrado e escravizado, o povo da África, e que a tradição oral vai acontecendo, né? Vai, inclusive, se mesclando. O que eu estou ressaltando aqui é esse início da circulação do livro, né? Então, o Carl Jansen nasceu em 1823, morreu em 1889, era um alemão, jornalista e professor. E ele traduziu, por exemplo, né, foi a primeira tradução aqui para o Brasil do Robinson Crusoe, Viagens de Gulliver e As Aventuras do celebérrimo Barão de Munchausen, e Dom Quixote também, primeira tradução aqui para gente. Então, olha que ativo ele, né? Basicamente pegou os clássicos e traduziu. Figueiredo Pimentel, também jornalista, ele trabalhou com contos populares, contos de fadas, é o organizador, ou se a gente preferir, o autor dos Contos da Carochinha. E também Olavo Bilac, um nome importante, que ele morre um pouquinho depois deles, né, em 18, e as poesias infantis, o livro de poesia que a gente... Bom, pelo menos eu ainda peguei, né? Na minha escola a gente lia muito, com muito orgulho, com muito Salam Alek, do Olavo Bilac, que era um poeta muito respeitado, né? E eu queria também ressaltar o nome do Francisco Viana, que não está aqui na tela, mas que foi um autor muito lido, um dos primeiros a circularem, um dos primeiros a circular com literatura para a infância no âmbito de escolar, né, de escola. Ele fazia já o livro pensando nessa criança sentada no banco escolar, né? A obra dele é bastante interessante, não pela qualidade poética, zero, mas o que ele vai mostrar para a gente historicamente, né? Então, a presença da religião, o castigo, né?
o moral das historinhas lá é sempre de castigar a criança que se comporta mal, ou como o mundo pode devolver um ato de má educação com quase uma tragédia. Então, uma educação do terror mesmo, né? Da opressão. E os adultos sempre aparecem como muito sábios e muito acolhedores, mas também pessoas que castigam, que podem castigar, que têm esse poder, né? E então, por isso, melhor não ofendê-los, melhor não arriscar e sempre se comportar bem. São mensagens, né, desses livros que circulavam muito ali. Depois, a gente vai ter ainda aí quase que um limiar, né, um momento, porque toda vez que a gente fala de história, muito complicado você marcar data, né, para quando um movimento acaba e outro começa. Há aí é fluido, né, um fluxo aí de acontecimentos culturais, de acontecimentos políticos. Então, a gente tem, nesse primeiro momento da literatura para crianças, algo muito voltado para a moral, para o ensino, para o processo civilizatório, como é o caso do Francisco Viana. E até eu vou mandar, eu tenho o PDF do livro do Francisco Viana, eu vou mandar para o Samir, e o Samir manda para você só por curiosidade histórica, né? Então, essa noção do processo civilizatório é bastante interessante, porque parte do ponto de vista que a criança é um primitivo, né? É algo, uma força bruta que precisa ser controlada, precisa ser colocada no seu lugar, ela precisa aprender a se comportar, a se vestir. Aí tem um conto lá, mas são pequenos contos, né? Como que se comporta numa festa, né? Como que se comporta à mesa, enfim. Mas também a gente tem esse momento iluminado que é o Monteiro Lobato. Ele vai revolucionar essa literatura para a criança que está sendo processada nesse momento, né? Ele vai pôr a criança no centro da história, mas não como algo a ser educado, controlado e castigado se não obedecer, né? Ele vai pôr a criança como o personagem inventivo, com autonomia, com muita liberdade, né? Ele cria um universo em que a criança reina, né? E então a menina de narizinho arrebitado é de 1921. O Monteiro Lobato nasceu em 1882 e morreu em 1948. A menina de narizinho arrebitado é de 21, que depois vira Reinações de Narizinho. Era um conto pequeno, né? Que fez muito sucesso. O Lobato era um empresário com muito tino comercial, ele viu ali uma oportunidade e foi ampliando o conto e acabou se transformando na grande obra dele, né, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. A última obra dele, Os 12 Trabalhos de Hércules, já é 1944, então ele quase que domina, né, essa segunda metade da primeira parte do século XX e vai marcar muito o que a gente pensa, admite, projeta quando fala literatura para crianças, né? Então, a especificidade dele vem muito vinculada às personagens, né? Os principais agentes são as crianças. Ele estabelece ali um conjunto de seres inteligentes e independentes, livres e criativos, e
muito importante, né, algo novo, inseridos na realidade brasileira. O sentido de Brasil aparece pela primeira vez, porque o que a gente tem até agora são traduções, adaptações, né, revisões, reciclagem, e aí ele investe muito nesse tema, né, do Brasil, da identidade brasileira. E tudo isso acontece no sítio, que é uma grande alegoria do que o Lobato imaginava como um país ideal. O país ideal do Lobato tem como presidente a Dona Benta, e é dirigido então por essa mulher culta, inteligente e muito bondosa, que é como o Lobato achava que um político devia ser. A Dona Benta é liberal, né? Ela tem os princípios liberais de progresso e é uma democrata, né? Ela escuta os outros e escuta as crianças, né? As crianças têm uma ingerência ali no sítio. E há sempre uma mensagem ali que a gente, né, pode... Não vamos entrar já agora nisso, senão a gente não termina esse encontro nunca. Mas há ali uma ideia de que no sítio não há discriminação. E isso, a gente sabe, tem já há alguns anos causado muitas críticas, releituras, até polêmica, né, com relação ao sítio do Pica-Pau Amarelo e a obra do Lobato pelo o racismo que fica ali vinculado na relação da Dona Benta e a Anastácia. Mas para o momento ali ficou como a mensagem de um sítio sem discriminação. É justamente disso que a gente está falando aqui hoje, né? De como esses temas vão, eu não gosto da palavra evoluindo, mas como eles vão se transformando, vão ganhando as nossas atenções, né? Especialmente dos estudiosos, dos professores. A gente vai criando, para usar uma palavra antiga, a gente usava muito nos anos 90, vai criando uma massa crítica, né, ao redor desse objeto, e ele vai se transformando em algo mais atraente, tanto do ponto de vista estético, quanto também político, ideológico, né? Depois a gente pode voltar um pouco nisso, que eu sei que sempre causa vontade, né, de falar sobre isso. Eu vou logo abrir o microfone para vocês. Depois, eu não sei se isso já não, ainda é aqui. Depois não, simultaneamente, eu gosto sempre vocês não me veem, né? Vocês não estão vendo a minha tela? Vocês veem só só a apresentação. Também. Estão me vendo também? Ótimo. Sim, também. Eu gosto sempre de trazer o Viriato Correia, que é uma espécie de concorrente do Lobato, né? Esse livro dele, o Cazuza, é de 1938. Ele tem também Meu Torrão e o outro, A Descoberta do Brasil. O Cazuza tem algumas características que são inovadoras para a literatura para crianças da época, como, por exemplo, escrito em primeira pessoa, e ele é realista. Ele trata dos problemas do cotidiano de uma criança e de uma comunidade empobrecida, carente, que enfrenta os problemas, vamos dizer, da vida real. Então, é quase que um contraponto com com todo aquele pó de pilim-pim-pim do sítio do Pica-Pau Amarelo. Na obra do Viriato não tem pó de pilim-pim-pim. É a realidade nua e crua. Foi não tão crua assim, né? Mas, enfim, comparado com o Lobato, e também um livro que circulou bastante nas escolas, né? Bastante, até hoje, né? Algumas escolas adotam. Eu queria ressaltar aqui dois nomes que são nomes vamos dizer, do cânone da literatura brasileira, que atuaram na literatura de infância. Acho que
Tudo bem? Vocês estão... Para mim aqui apareceu uma outra tela, não sei se para vocês também. Acho que assumiu o controle. Aldete, Jardim de Sá. Alguém assumiu o controle. Apareceu outra tela. Tá dando o nome de Aldeide Jardim de Sá. Não sei se eu li corretamente. Aldeide, acho que sem querer você assumiu a tela. Você pode ir, que às vezes a pessoa nem sabe, né, que isso aconteceu. Mas enfim, eu vou continuar porque também a tela não tem tanta informação assim. Daqui a pouco eu acho que ela consegue desativar isso. Então, mas eu queria destacar dois nomes do cânone da literatura nacional que nessa primeira metade do século XX escreve para a infância. Graciliano Ramos, que vai escrever A Terra dos Meninos Pelados, em 1939, quer dizer, um ano depois, né, do Cazuza, do Viriato. Predomina a fantasia e o fabuloso, mas com uma crítica social também forte, né? Ele é quase que uma linha do meio entre o Lobato e o Viriato, e é o Graciliano escrevendo, né? Também tem a Pequena História da República e a Histórias de Alexandre. E o outro nome desse momento, aí, dessa primeira, que escreveu bastante até para o público, que fez livros endereçados para crianças, é o Érico Veríssimo, né? Então, o Caminhos Cruzados é de 35, O Resto é Silêncio é de 42, O Tempo e o Vento, a trilogia O Tempo e o Vento, começa em 49, vai até 62, As Aventuras do Avião Vermelho, de 36, O Urso com Música na Barriga, adoro esse título, O Urso com Música na Barriga é de 38, em 39, 2, A Vida do Elefante Basílio, Viagem à Aurora do Mundo, e em 37, As Aventuras de Tibicuera. Então, escreveu consideravelmente para esse público na primeira metade do século XX. A gente sempre se pergunta, né, com essa importância que o Lobato teve, quem são os continuadores, né, dessa... A gente poderia pensar numa linhagem, né, num lobatismo, num movimento. É difícil, né? A literatura para a infância ela tem uma dinamicidade, assim, ela é tão antenada com o que acontece, né? Fico sempre tão mobilizada com essa força que essa literatura tem. Então, é difícil a gente localizar esses movimentos assim mais personalizados. Mas diria que Maria José Dupré, com Éramos Seis, tem uma proximidade aí. O Francisco Martins e o Jerônimo Monteiro, filho dele, também tentou estabelecer essa... Eu não sei como eu falo... Eu acho que agora voltou, né? Eu tive que tirar ela da sala, porque acho que ela não devia estar no celular e o celular agindo sozinho, sabe? Acontece essas coisas. Acontece sim. Voltando aqui na tela 2, no final, né, dessa primeira década do século XX, a gente vai ter a ditadura militar, né, que é um momento aí de exceção dos direitos políticos, dos direitos pessoais e de implantação do terror, né, da barbárie. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram presas, e como esse momento da ditadura militar influenciou na história da literatura para crianças no Brasil, né? Esse é um tema que me mobiliza, assim, eu estudo e escrevo um pouco sobre isso, porque foi importante, né? Acabou sendo uma situação política, uma situação histórica que aparentemente tão distante
do nosso objeto, mas que teve muita influência no que vai acontecer com os nossos livros, com os nossos autores daqui para frente. E isso está vinculado justamente com a literatura para crianças ter sido um espaço seguro de criação para os nossos artistas. Eles estavam impedidos de realizar as suas obras no teatro, na música, na literatura. A censura os perseguia. Então, eles acabam vendo na literatura para crianças um campo de atuação, um campo possível de atuação, porque a censura militar não via na literatura para crianças nenhuma ameaça, né? Era algo assim bobinho, né? Tá tudo certo, deixa lá, de lá não sai nenhuma transgressão, de lá não vai sair nenhuma fala que perturbe a ordem da sociedade. E com isso a literatura para crianças acabou recebendo criadores extremamente inovadores, né, eu diria até vanguardistas, que estavam muito antenados com os recursos artísticos, tecnológicos do momento, né? Vou citar dois aqui, o Ziraldo e a Ana Maria Machado, que vão trazer várias das questões que até então eram vistas como exclusivas da literatura para adultos, né? Uma outra questão que implica a ditadura militar e a literatura para crianças foi a reforma do ensino no início da década de 70, né? O ensino fundamental passou de 5 para 8 anos, teve uma ampliação nesse circuito aí dos anos 40 para os anos 50 e depois com a chegada do militar. A língua portuguesa ela vai ganhando mais espaço no ensino, né, vinculada com as questões ufanistas, com as questões de identidade nacional, né? Então, até a década de 30, o ensino da língua e especialmente o que se lia de literatura priorizava a literatura de Portugal, né, escrita na língua portuguesa de Portugal. Depois, na década de 40, na década de 50, a gente passa a dar atenção para os cânones nacionais. E aí, na década de 70, já com a ditadura militar, vem uma certa valorização dos contemporâneos, mas com foco na obra literária e não no livro didático. O livro didático fica bem prejudicado nesse momento, né? A gente vai ter aí uma preocupação de políticas públicas de formar massivamente, né? Então, uma preocupação de mais alunos e mais professores, e, de novo, surge aquela ideia de que havia uma demanda para uma literatura para a infância, que deveria ser vinculada à escola, à educação e à disciplinariedade, né? Disciplinar o comportamento da criança por meio da literatura de infância lida em sala de aula, né? E a literatura infantil estava bem estagnada. Daqui a pouco eu vou falar, né? Vou dar algumas indicações de leitura. Eu estou seguindo um pouco também o caminho
da Regina Zilberman, no livro A Literatura Infantil Brasileira, a gente vai falar dela já já, e de outros livros também, mas ela diz com muita categoria, né, que a literatura infantil, a literatura para a infância, estava bastante estagnada nesse período, uma repetição de modelos, o modelo Lobato, devido ao enorme sucesso que ele fez desde o primeiro momento, sendo repetido, uma visão conservadora de país, que era o que mais prevalecia nessas produções, né, ideias conservadoras, predominância de textos moralistas ou pedagógicos. Não era, assim, um momento em que a nossa literatura para crianças estava brilhando. Não, era um momento mesmo de... Mas aí eu acho que tantas questões atravessando isso, né? Um momento tão difícil. Desculpa interromper, o pessoal está falando que está sentindo falta dos slides que você estava projetando. É possível colocar novamente eles? Nossa, eu estou achando que eu estou fazendo isso. É que quando a professora, projetou... Voltou? Voltou, Samir? Voltou. Mas a gente disponibiliza depois na plataforma, né, professora, para eles terem acesso ao material. Sim, com certeza. Pois então, esse momento aí que vai se estabelecer década de 60 e 70, tem uma... Estou tentando mudar a tela. Foi? Agora foi. Tem uma reação, houve uma reação no final da década de 70, e que a gente vai ver aí se aprofundando na década de 80 e depois até o fim do século XX, né? O livro que eu vou tirar um pouquinho para ver se eu tô... Só para mostrar para vocês uma questão aqui. Finalzinho da década de 70, um livro que entra para essa história de contestação e de uma reviravolta na literatura para a infância aqui no Brasil, é a História Meio ao Contrário, da Ana Maria Machado. Ele é de 78, né, a primeira edição, e ele vai inverter, né? Então, a gente estava num marasmo de criação e ela chega com essa proposta de contar a história do final, né? Começar do final, do éramos felizes e fomos felizes para sempre. É aí que o livro começa, e ele tem provocações políticas consideráveis, né? Agora voltou na moda, né, a falar essas coisas, adoro. Ideias comunistas, de contestação da sociedade, o rei aqui, que é o monarca, que é o ditador, é ridicularizado o tempo inteiro, uma pessoa fraca, desinformado, sem educação, né? Ele é tão desinformado que ele não sabe que existe pôr do sol. Então, para ele é uma descoberta, tem que vir alguém falar para ele que existe pôr do sol, é completamente alienado da realidade do mundo. A heroína é uma menina, né, que vai ter que fazer escolhas de amores, de lugares, de prestígios. Tem todos os elementos que, infelizmente, voltaram, né, seria um livro perseguido também. Mas, enfim, a Ana Maria Machado teve essa
É quase genial, porque a literatura estava completamente num marasmo de criação. A gente vai ter também nesse momento, por exemplo, a Ruth Rocha, com o Marcelo, Marmelo, Martelo, esse finalzinho também da década de 70, acho que é 76 ou 79, 76, a primeira edição é de 76, editora Abril Cultural, e, enfim, né, você já está, sei lá, mais de 80 reimpressões, é um clássico, né, a gente aqui vai, no próximo encontro, tratar dessa questão dos clássicos, do cânone nacional, de como vai se estabelecendo esse cânone, tanto da literatura para a infância, quanto da literatura para a velhice, brincadeira, da literatura para adultos, e esse foi um momento de grande importância, né? Ela vai aí renovar as nossas ideias. Deixa eu voltar para a apresentação. Agora eu entendi por que eu fiquei fora, viu, Samir? Agora, ó, tá vendo? Voltou, né? Voltou, Não. professora. Então, aqui a gente vai ter os novos diálogos com a tradição, né, a valorização das imagens e os temas desafiadores. São questões que vão aparecer muito nessa segunda metade do século XX. Aí eu trouxe para a gente, isso tudo eu vou, depois, quando eu estou preparando para vocês o guia de estudos, e aí essa bibliografia que eu estou apresentando agora, tanto ficcional como teórica, vai constar lá, tá? Então, a Bruxinha Atrapalhada, da Eva Fornari. Vou mostrar agora alguns livros que recontam, né, a tradição oral, os elementos que compõem o que a gente conhece como os contos de fadas. Então, a Eva Fornari, em 1993, ela lança esse livro que é bastante inovador, porque a bruxinha sai daquela ideia convencional da bruxa má, né, essa bruxa é uma criança, né, fazendo as suas travessuras, personagem que ela vai usar a linguagem de quadrinhos para se comunicar. Já em 93, um texto sem palavras, feito só de imagens, contestando também a ideia de que livro para crianças tem que ser todo colorido. Não, ela vai usar só o preto e branco e alguns pontos azuis, também ativando aí a diversidade que a criança tem que ter de material, né? Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque do Ziraldo, que também é um clássico, que vai recontar a Chapeuzinho, esse é de 97, mas esse livro tem uma história, né, porque tem outras versões, outras trajetórias, mas esse é o que fica, né, o que ficou para gente, dessa Chapeuzinho brasileira, e empoderada, né, que vai se livrando. Se aproximando aí o fim de século, a gente tem alguns livros que vão explorar os pop-ups, né, as materialidades dos livros. Esse é um livro dos contos, das fábulas de Esopo, e a gente vai abrindo, por exemplo, aqui a pata dos ovos de ouro, aí você tem a pata, né? Enfim, são um material do final do século que vai na tentativa de renovações,
e de despertar esse interesse que a gente tem aí. E é isso que eu quero falar. A gente tem, nesse momento, a construção de um público que vai deixando de ser leitor para ser consumidor, né? O mercado editorial percebe o potencial da criança como consumidora, e o livro para a infância vira um grande negócio. Não estou dizendo que isso seja ruim de jeito nenhum, mas vai movimentar esse tipo de produção que busca o público, né? Então, o conto da tradição oral, a fábula, o conto de fadas vai ganhar inúmeras edições, por exemplo, com essa materialidade do pop-up, que as crianças gostam muito. Mas a gente tem material bastante inovador do ponto de vista estético, como esse reconto da Chapeuzinho Vermelho, da Suzanne Jansen, que vai tirar tudo do lugar, né? Já vai ter a experiência do livro que tem que ser virado de ponta cabeça para ser lido, os traços, as cores e as proporções das vanguardas do início do século. Ela vai dialogar aqui surrealismo, dadaísmo, o impressionismo, né? Vai tirar do lugar a ideia da Chapeuzinho bonitinha, fofinha. As crianças vibram muito, elas ficam bastante intrigadas com esse livro. Não sei se quem já teve oportunidade de levá-lo para a sala de aula, né? Um lobo mau terrível, né? Porque a gente foi tendo também essa questão do primeiro um lobo que não era tão mal, né, que foi ganhando uma bondade. Depois a gente teve, né, já para o final do século XX, a volta do lobo mal, né? Mas aí ele veio mal assim, terror, né? Tipo esse, assustador. E temos também, dentro dessa temática do reconto de clássicos e de textos clássicos, eu não poderia deixar de mencionar a Angela Lago, né, que faz trabalhos belíssimos, com vários contos, mas eu trouxe aqui especificamente o Cântico dos Cânticos, né, que ela vai recontar. Não é um conto, não é um texto de conto de fadas, nem da tradição oral, é um texto bíblico, que ela vai contar só com imagens, e são imagens extremamente poéticas, inventivas, desafiadoras, desafiam o leitor à reflexão e ao olhar. Desafia muito o olhar do leitor, que tem que estar muito atento. É uma outra postura de se abrir para uma proposta artística que está fora do campo de entendimento. Então, um desafio sempre grande, né, para os leitores. Um outro tema que aí agora já pensando em século XXI, vou voltar aqui para a tela. Já pensando em século XXI, que começa a ficar mais perto da gente, a criança e a infância fica no nosso centro, no nosso, que eu digo, de quem se preocupa com o livro, com a mediação de leitura, com a formação de leitor. Então já não é, fica bem já estabilizado, não é novidade mais para ninguém que tem que ser a criança no foco, né? Já passa a ser até inadmissível a ideia de ser disciplinar, de ser moral,
de pregar hábitos repressivos, de ter a prevalência do olhar do adulto, do olhar das instituições, né? O que a gente hoje entende como literatura de infância, a criança, o seu universo, os seus valores, a sua perspectiva passa a ser a prioridade de todo o sistema literário em volta desse livro. Então, de autores do texto verbal, autores do texto visual. Não gosto muito de falar assim, autor e ilustrador, porque fica parecendo que o ilustrador não é autor, aí ele é autor também. Então, eu sempre vou falar assim, autores, e isso inclui o autor do texto verbal e o autor do texto visual, né? Então, não é à toa que a gente vai ter a Patrícia Auerbach e o Odilon Moraes, né, aniversariante aí essa semana, todo mundo vibrando gostoso com a celebração. O lapiseira acabou a ponta de novo? Gente, desculpa, acho que eu fiz alguma coisa equivocada aqui. Peraí. Professora, você está multada. Ah, voltou? Sim. Agora Voltou. sim. Desculpa, professora. Não, tudo bem, eu nem sabia, na verdade, se vocês não tivessem me avisado, eu ia continuar falando aqui. Mas eu estava falando do direito do pequeno leitor, que é um exemplo bem marcado do quanto a criança vai ficar no centro da boa literatura de infância, né? Depois a gente pode manusear um pouco, né, o direito de ser herói, o direito de escolher o personagem principal, o direito de decidir quando e como ler. Todo pequeno leitor tem o direito de brincar com as palavras, de fazer amigos incríveis, que são os personagens fantásticos. Então, essa é algo que marca essa literatura do século XXI. Outra coisa que já inicia no final do século XX, mas que se estabelece muito no século XXI, é o que a gente vai chamar dos temas difíceis, que eu prefiro pensar em temas desafiadores, né? Então, O Coração e a Garrafa, que é um livro que não é brasileiro, mas que circulou bastante entre a gente, do Oliver Jeffers, que vai tratar do luto, né, da morte, um livro lindíssimo. A questão racial, a questão de gênero ganha muita força agora no século XXI. Meu Avô Africano, da Carmen Lúcia Campos, temos muitos outros títulos, não ainda queremos muito mais, né? Mas, enfim, já tá mudando, tá aumentando. O Menino e o Mar, da Lulu Liman e da Lan Lan, Lulu e Lan Lan, que tem o personagem que é cego, então também é outro tema, a literatura inclusiva, né? E esse livro, eu coloquei aqui, né? O livro imagem, a materialidade do livro, e o livro digital, né? Que eu prefiro dizer aplicativo literário, para a gente fugir da ideia do PDF, que não tem nada a ver com livro digital, seria um livro digitalizado, né? São também três marcas importantes dessa literatura. Cadê meu cursor? Essa busca pela marca poética, a literatura para a infância,
ela vai, a todo momento, já na virada do século, mas agora no século XXI, isso é fundamental, a marca da estética, a marca da poeticidade, né? O que a gente vai pensar como boa literatura para oferecer para a nossa criança, ela parte de dois princípios, que é o que eu coloquei na tela, né? O princípio da criança no centro, tanto como o leitor, mas como personagem, né? Como ponto de vista. E a perseguição é um estranho, mas enfim, o objetivo máximo de se produzir uma literatura comprometida com a estética, com a poeticidade, né? Então, a criança receber um material que foi elaborado desde a materialidade do livro, das imagens, ao texto, com essa invenção, né? Buscando o estranhamento próprio da arte. Então, a gente vai ter um cuidado grande com a imagem, eu trabalho com a imagem, eu trouxe o Fernando Vilela, porque ele me parece marcante, né, uma presença marcante nessa produção, artista plástico, né, eu gosto sempre de falar, quando eu falo do Fernando Vilela, queridíssimo, porque eu acho isso, assim, o máximo na carreira de uma pessoa. Ele tem obra no acervo fixo do Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, eu sempre digo, fala só isso no currículo, o resto a pessoa imagina, né? O que você, tudo de lindo que ele já fez, né? Então, e esse livro é um dos, vocês conhecem, né? O Lampião e Lancelotti, em que ele vai trazer, já desde a capa, essa coisa linda aqui do contraste do prata, do dourado, recuperar dois personagens da tradição, né? E o Lampião, um personagem do nosso imaginário como brasileiros, e dentro disso, e com essa perspectiva, trazendo as suas experiências gráficas. Eu sei que vocês conhecem o trabalho, que vocês já tiveram no estúdio dele, que vocês já assistiram palestras em que ele conta a técnica que ele usa para o carimbo com os pneus, né, para chegar nesse efeito. Muito lindo. Não poderia deixar de mencionar o Roger Mello, nosso artista premiadíssimo, com obras belíssimas. Esse é um livro dele que eu tenho trabalhado com artigos, feito algumas apresentações em congressos, porque eu tenho estudado a presença da fotografia na literatura de infância. Esse é um aspecto importante para a gente pensar e para ser ressaltado aqui, o quanto a literatura para criança é de vanguarda, né? O quanto ela é esse ambiente, acho que desde lá dos anos 70, quando ela abrigou os nossos artistas, quando ela foi esse campo de acolhimento da invenção brasileira, ela ganhou esse presente de ser um lugar de invenção. Então, a gente passou a ter obras sempre à frente do que a obra, do que a literatura para adultos. É meio provocativo falar isso, as pessoas torcem um pouco a boca quando eu falo, mas eu realmente penso assim. Então, coisas que na literatura de adulto vão acontecer agora, a gente está fazendo na literatura infantil há um bom tempo. Por exemplo, a imagem, né? Esse encontro lindo da palavra com a imagem começa com a gente, né? Com a gente já estamos tomando conta, é tudo nosso, já estou falando que é tudo nosso. Começa com a gente, né? Essa experimentação, porque aí da imagem a gente vai para a materialidade do livro, que agora, né, se pensa quando se fala em literatura, a gente já está fazendo. Então, o que eu estou trabalhando agora é a presença da fotografia, que no romance é uma grande tendência. O Humberto Eco usou, o Pamuk também usou, né?
Tudo bem que já era uma coisa que o Breton fez lá na década de 20, mas não, ele usou e o romance passou um bom tempo sem usar, mas a literatura de infância está sempre com essas experimentações, formato de livro, né? Então, a literatura de infância nunca se limitou a um padrão de tamanho, de formato, de papel, de cores, de proporções, ela está sempre experimentando. Então, eu vejo muito essa literatura como também um ambiente de experimentação da arte do livro, né? Da arte de fazer livro, e que daqui vai colaborando não só com a literatura, mas com outras artes também, né? Então, esse livro do Roger, veja, ele começa assim, quase que são espelhos, né? Emoldurados, é um papel prateado, em que o leitor se vê ali. Chama Contradança, e ele vai fazer um trabalho aqui. As imagens são fotografias, é uma história lindíssima de uma menina com uma situação melancólica, afetiva, de descobrimento de si, né? Ele vai trazer as projeções fotográficas para contar essa história de espelhos, né, desse encontro subjetivo com a criança. Muito experimental. O Ismalha, hoje eu estou todo Odilon, a gente também não fala de outra coisa esses dias, né? Ele, por exemplo, que traz esse poema que não é... Veja, o texto não é novo, né? Afonso de Guimarães, Ismalha, poema lindíssimo, mas que o Odilon vai transformar numa materialidade outra, ao mesmo tempo, é um movimento duplo, ao mesmo tempo que aproxima da criança pelo seu tamanho, pela brincadeira do livro Sanfona, ele aproxima ele amplia, né? Não é uma aproximação, mas é uma ampliação do poema tradicional, da versão tradicional. Essa versão aqui extrapola o que a literatura inicialmente poderia ou não fazer, né? Então, é uma riqueza de obras, de autores, que o único senão, e eu sei que vocês concordam comigo, é de uma certa elitização dessas tendências, né? De ficar um pouco... são livros que, justamente por essa experimentação da imagem, do papel, da materialidade, eles ficam com um custo que pode transformá-los em um objeto não acessível para a maioria das crianças brasileiras. Mas isso não pode ser um inibidor do artista, né? Não pode ser um fator que inibe o artista. Então, os nossos artistas do livro estão, assim, produzindo e ofertando um material riquíssimo que a gente tem que resolver o acesso. Como é que a gente resolve o acesso? E aí a gente parte para a próxima tela, que, se eu não me engano, é sobre isso que eu quero... Vamos ver se ele vai. Que eu queria conversar um pouco sobre vocês. Então, até aqui, a minha intenção foi trazer um pouco da história, né, dessa literatura, desse movimento da literatura para crianças no Brasil. Quais os conceitos que ficam mobilizados nesse chão, né, nesse território que a gente está aqui entrando? E eu aqui selecionei 6 que me parecem os mais urgentes, os mais potentes e os que estão aí frequentando os nossos ambientes, tanto na educação, nas letras,
Primeiro, formação de leitores. Isso circunda muito a literatura de infância, para o bem e para o mal. Por que para o mal? Porque acaba tendo sempre uma confusão da utilização do livro, de literatura, de infância, como um material didático, como um lugar de aprender a língua portuguesa, ou de aprender a escrever, né? Ou de pensar sobre algum tema social que esteja em voga, e a leitura de literatura, a leitura do literário, ou a experiência artística pode ser ameaçada e ficar lateral, se transformar numa questão lateral. Muitas questões envolvidas aí, os planejamentos, o tempo, a gente já vem falando sobre isso, né, nos encontros passados, no último encontro a gente mencionou também, mas, enfim, dentro desse grande tema, formação de leitores, a gente tem a mediação, a adaptação de clássicos, a polêmica das faixas etárias, essa ideia irritante até, né? Isso aí tinha que... Mas é muito difícil sair dessas questões, porque envolve as editoras, as políticas públicas, os planejamentos, que é a ideia de que tem idades e livros para certas idades, tem criança que tem que ler isso é melhor ou pior, enfim, fica um engessamento da circulação do objeto artístico, né? E um outro subtema, um outro subconceito dentro da formação de leitores é quem é o leitor, não o que é, mas quem é esse leitor, né? Esse leitor criança. Depois, que a gente falou um pouco disso semana passada, mas podemos, a hora que a gente for conversar, podemos avançar. Um segundo ponto, literatura maior versus literatura menor, né? Seria aí um não reconhecimento da potência artística dessa literatura e uma persistência da rivalidade, poeticidade e didatismo, né? Isso ainda, a gente sempre pensa, não, isso aí já foi superado, e aí você dá 2 passos e se depara com uma abordagem que ainda tá vinculada a um didatismo, a uma resistência ao objeto artístico. Um terceiro ponto que a gente tem conversado, que circula nos congressos, nas revistas, nas pesquisas, política e ideologia na literatura de infância. Até que ponto a criança interessa para o leitor criança, para o leitor jovem, temas de política e temas que abordem questões ideológicas, né? Então, esses últimos anos foram intensos com relação a isso, por uma vertente conservadora que teve voz. De que tem que sempre alguém gritar mais alto, né? Uma ideia prevalecer. E houve esse questionamento e até uma tentativa de apagar um espaço de discussão política e ideológica na literatura de infância. Não é algo aí, que está resolvido, nem sei se é uma questão de resolver ou não, só estou dizendo que é um tema presente hoje quando se pensa literatura para crianças. Um quarto tema, conceito aí que a gente tem mobilizado, a produção e circulação dos livros. Então, o posicionamento do mercado editorial
e políticas públicas. E aí entra muita relação da escola, porque as nossas políticas públicas de leitura, elas ficam vinculadas à escola. Isso está vinculado também ao ponto 6, espaços alternativos de leitura. Recentemente temos pensado essas questões em paralelo, porque as políticas públicas até então têm visto muito a escola como o lugar da leitura, e tem um movimento aí se fortalecendo dia a dia de olharmos para outros espaços de leitura, a casa das crianças, os parques, os institutos, os centros culturais, né, o hospital, a biblioteca, tem todo um esforço de, ao mesmo tempo, celebrar a escola como esse lugar de circulação, de acesso ao livro de qualidade, mas também de desonerar a escola, porque também funciona, né? A gente sabe que não funciona assim, não dá para só um agente, toda a experiência dos países do hemisfério norte, dos países que conseguiram ter sucesso na formação de leitores, a gente vê, é comprovado que o livro de literatura para criança circula em vários outros espaços que não só a escola, né? Especialmente o lar. Então, é necessário que o Brasil avance nisso. Então, é algo bastante, um conceito que a gente tem se debruçado. Um outro conceito que vem sendo discutido é o de autoria, né? Porque nós temos o autor do discurso oral, do verbal, do visual, do sonoro, o discurso interativo. Então, não há mais aquela ideia do o autor, né, do texto ser o centro das atenções. Bom, esses conceitos, eles são provocados pelo literário, né, pelos livros que a gente mostrou aqui, e eles vão também abarcar teorias e teóricos, né, eles vão ser foco, vão ser objeto de teorias e teóricos. E eu penso que tem 4 linhas aqui principais: a história da literatura para a infância, a crítica para a literatura, da literatura para a infância, formação de leitor e produção do livro. Eu vou de novo para a apresentação para abrir a tela. Contando aqui. Parei. E aí eu separei também alguns marcos importantes dessa teoria. Então, o livro da Zilberman, que nos auxilia muito a pensar essa história. O livro da Nelly, a história, a literatura infantil, teoria e análise didática, são 2 clássicos, né? E 2 livros críticos que me parece também importante para o início, né? Esses 4 livros são um início para a reflexão dessa literatura, que é o do Peter Hunt, Crítica, Teoria e Literatura Infantil, onde esses conceitos de autoria, leitor, texto, o que é literatura de infância, ele dá um direcionamento ali, e a formação do leitor literário da Teresa Colomer, que é espanhola. E então são 4 livros assim de um rumo bem clássico que imagino que vocês já conheçam. A formação de leitor, a gente também tem uma produção importantíssima que eu acho que é da Délia Lehner, Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. Ela faz uma reflexão importante aqui
o título já mostra o quanto é uma reflexão bem montada, mas muito preocupado com a prática, então o real, né, o possível e o necessário. A Michelle Petit, Os Jovens e a Leitura, e a Pulo do Gato tem uma coleção bem provocativa nessa área. Depois eu também estou pondo na nossa bibliografia. Agora, tem um conjunto de obras que aí essas me interessam para a gente discutir aqui, porque elas saem desse panorama mais conservador, dessa visão, não conservadora, mas assim, já está bem estabelecido, a gente precisa ler outros textos, né, ter outras perspectivas. Então, a literatura infantil Voz de Criança, das minhas colegas Maria José Paulo e a Maria Rosa de Oliveira, costumado chamar ela de Rosinha, eu ia falar Rosinha, que é um livro que vai por um outro caminho do convencional, que vai conseguir ler, vai conseguir localizar a poeticidade e a arte na literatura de infância. E o Walter Benjamin, que é muito importante para mim, para o meu trabalho, reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. E o Agamben, George Agamben, Infância e História. Eu também separei aqui História e Narração em Walter Benjamin, da Jeanne-Marie Ganebin, que ela nos ajuda a ler tanto o Agamben quanto o Benjamin. Eu acho que esse quarteto de livros, de teóricos, eles vão tirar do lugar o que a gente entende sobre infância, sobre literatura, sobre livros endereçados para a criança, ampliam o nosso escopo para uma reflexão que vá além, né? Uma reflexão que acompanhe as mudanças que o século XXI está trazendo, os desafios que essa criança do século XXI, esse leitor criança do século XXI, nos demanda cotidianamente. Um ponto importante disso tudo é aprendermos a ler imagens. Então, eu vou também colocar uma bibliografia de leitura de imagens no livro para crianças, com Nikolaeva, que me parece é o nome principal, mas também o Para Ler o Livro Ilustrado, da Linden, que vai trazer um lindo manual crítico de leitura de livro ilustrado, então, vários conceitos e ensinamentos de como o nosso olho pode navegar de forma mais especializada, menos leiga, menos ingênua, por tudo que esse livro hoje, a literatura de infância, nós temos livro de arte, né? Eu tenho meu orientando de doutorado, o Luiz Girão, está quase para defender o doutorado, e é uma discussão sobre isso, né? Tem lá também uma discussão sobre essas relações da literatura, o livro de literatura de infância e o livro de arte, porque a gente tem conquistado espaços no âmbito da escultura. O livro, a materialidade desse livro, ela está tão instigada a inovar, a levar esse leitor para um outro lugar de experimentação do artístico, que o espaço do livro está totalmente implodido chegando ao nível da escultura. Então, é algo para a gente aprender a ler isso, né? Para a gente poder mediar, a gente precisa ler, né? Se encantar e aprender a ler para trazer as nossas crianças para essa leitura de qualidade, né? Com muita liberdade sempre, no tempo da leitura delas, mas
o mediador precisa se sentir não ameaçado por esses livros, não se sentir num solo de novidade. O que eu falo? Nossa, vou mediar a leitura agora de um livro que não tem uma palavra. Estou acostumado com isso. Meu campo é do discurso oral, é da palavra, do texto. Eu quero um texto. Socorro, alguém me dá um texto. E o livro está lá só aquelas imagens lindas, belíssimas, que você faz com isso, né? Então, a gente é um desafio grande, me parece, para o mediador de literatura para a infância. Hoje, a leitura de imagens, a leitura da materialidade no processo da mediação. E uma outra coisa que passou batido aí na apresentação que eu tinha reservado é a literatura digital, a literatura de infância digital, são os aplicativos literários, que eu quero... Acho que no último encontro a gente vai falar disso com mais vagar, né, os benefícios, as polêmicas que tem em torno disso, e principalmente a beleza, a poeticidade desse objeto, que ainda não foi ainda nem um pouco revelada, e há materiais interessantíssimos, de alto nível estético, e que se aproxima muito da linguagem da nossa criança hoje, né? Eu tenho um artigo naquele livro Literatura e Ensino, em que eu digo que não é uma questão de ou o livro em papel, ou o livro na tela. Né? O nosso leitor, ele precisa de tudo, ele precisa ter acesso a tudo que é bom. Não toda proposta de mediação que chegue com a ideia de exclusões, né, de isso na minha biblioteca nunca, não prospera. A gente tem que estar aberto para o que a atualidade nos demanda. E a nossa criança, ela é tecnológica, ela gosta, ela curte, é a linguagem dela. Para quem nasce no século XX, é difícil de entender, né? A gente que nasce e vive muito tempo sem nem ter um computador, sem saber o que é uma internet, eles não, né? Vocês sabem disso melhor que eu. Então, o aplicativo literário, ele pode ser, sim, um caminho interessantíssimo para a aproximação dos nossos leitores que estão iniciando e que têm resistência para a leitura. Agora, aplicativo literário, né, literatura digital, funciona como literatura para a infância, que funciona como literatura para adultos. Tem coisa boa e tem coisa ruim. A gente tem que selecionar, né? A gente tem que saber aí os critérios, é por isso que a gente está aqui, né? Nessas conversas, nessas leituras, e aí no guia de estudos eu vou mandar uma bibliografia de referência ampla e alguns textos de leitura fortemente indicada e alguns textos mesmos para a gente poder ler e discutir aqui em sala, com indicação de reflexões, né? Então, por hora, eu paro por aqui com essa fala sobre as teorias, a história e os conceitos, os principais momentos, principais pontos. Vou abrir um pouco para a gente trocar sobre isso, e se der tempo a gente vai para o Benjamin. Mas agora, nesse momento, eu abro o microfone para vocês. Então, pessoal, por favor, façam perguntas, coloquem muito do que vocês colocaram no chat também, e reitero, né, a professora Beth acabou de falar do guia de estudos, né, esse mês, entre um encontro e outro, nós vamos aproveitar para exatamente isso, para vocês terem acesso a esse material, leituras, e vamos conversando no chat ao longo do mês. Por isso que tem esse formato, um encontro por mês, tá bom? Então, vi que a Lucineide abriu a câmera, não sei se ela quer fazer alguma observação, e os demais colegas, não, é só abrir a câmera. Então,
Um abraço, querida. Então, fiquem à vontade para colocar suas dúvidas ou suas observações. E foi maravilhoso. Muito pena que você não está tendo acesso ao chat, professora Beth, que muitos comentários, muitos elogios, o pessoal está encantado. Então, por favor, gente, fiquem à vontade. Que bom, se tiver alguma pergunta aí no chat, para mim, não tive a mesma sorte que a sua Elisinha, ainda não apareceu nenhum chat aqui para mim. Estranho. Porque o ano passado você conseguia olhar o chat, né, professor? Mesmo com seu e-mail pessoal, você... Sim. Então, não é nem o fato de estar no e-mail pessoal. Não. O Teams, ele é um pouco temperamental. Eu convivo com ele diariamente, e cada dia é um dia novo. Então, o pessoal, muitos comentaram que foi muitas obras que você citou e mostrou, né, para depois colocar nesse guia de estudos essas indicações, sugestões de leitura, né? Então, vamos retomá-las. E é interessante. Nós vamos ler algumas delas aqui nos próximos encontros. Então, acho que a gente... foi mesmo para um panorama, só para também criar um chão comum entre nós, né? Nós somos quase 200 pessoas, cada um vem de uma experiência, de uma formação. Tem gente de letras, tem gente da pedagogia, tem gente da história. Para a gente criar assim, um ponto comum de entendimento e, a partir daí, aprofundarmos. Tem alguém... A Maria quer fazer uma... Mayra, ou Maíra, não sei, quer fazer uma pergunta. Oi, tudo bem? Eu estava aqui na cozinha, né? Tô na cozinha assistindo, e meu filho desceu aqui bem na hora em que você mostrou o livro do Lampião e Lancelot. E ele falou: nossa, mãe, essa peça a gente viu no SESI, né? Apresentou, nós assistimos 4 vezes, porque a peça era incrível. E primeiro a gente viu a peça, a gente fez o caminho inverso, para depois ler a obra, né? Que é maravilhosa, é incrível. E eu queria fazer essa pergunta: o que você acha do teatro como forma de atrair as crianças para a literatura, né, delas terem esse acesso a essa arte primeiro, antes de chegar ao texto escrito? Que ótimo, que bacana essa observação que você faz. A Santa ela desenvolve na década de 90 esse conceito cultura das mídias, né? Tem até um livrinho assim dela, Cultura das Mídias, e acho interessantíssimo essa tese de que uma mídia... Vocês me ouvem? Estou vendo... Congelou? Sim, professora. Tá. Tá Para mim está congelado aqui. Tudo bem. Essa ideia de que uma mídia vai se relacionando com a outra e o leitor, espectador, internauta, ele vai se apropriando de vários discursos e de várias expressões artísticas que se conectam, que se citam, que estão entrelaçadas. Do ponto de vista de uma sociedade que tem dificuldade de acesso com o literário, que não tem uma cultura de formação de leitores como a nossa. É sempre doído assumir isso, admitir, né? Mas nós não temos uma cultura de formação de leitores. É sempre uma preocupação de quem trabalha com a cultura, instigar, aproximar, criar o desejo da leitura. Então, o cinema, o teatro, o quadrinhos, né, a literatura digital, sempre pode ser e costuma ser uma entrada bem eficiente para a leitura, né? Desperta no leitor a vontade de conhecer o texto na sua integralidade, né? Então, acho ótimo, como você falou, né? Foi do teatro para o livro. A gente pode ir também do livro para o teatro, né? E
Isso é sempre muito rico. As linguagens, a criança, ela vai... Não só a criança, a gente adora, né? A gente também vibra tanto quanto até mais que o público formado, o público do destinatário principal. A gente se delicia com as várias expressões que uma obra potente pode ganhar em outras mídias. Eu não sei se o Bruno, se é o Samir, me ajuda. Isso. O Bruno tem uma fila ou é só o Bruno? Só o Bruno, né? Boa noite para todo mundo. Eu queria dizer, em primeira mão, que eu estava fazendo uma discussão de pauta, porque a minha ideia era pensar numa pauta falando de diferentes linguagens na constituição da formação do leitor, né? Na verdade, contação de história, música, enfim, como entrada. E aí eu entrei numa discussão que foi produtiva por um lado, mas por outro um pouco assustadora, justamente porque disseram para mim assim, não, você vai fazer uma formação assim, então você tem que dar formação de arte, não é de sala de leitura, porque a arte não tem nada a ver com a leitura. Eu falei, não é bem assim, tentei argumentar, né? A discussão estava indo bem, até que a pessoa falou que fruição era coisa só para a burguesia, que não funcionava nas nossas escolas. Aí eu falei, meu Deus. E aí, ouvindo, né, toda essa aula, eu falei assim, nossa, eu estava do lado certo. E aí eu gostaria de pedir, vai ter lá a quantidade de textos, mas esse roteiro eu acho que é muito importante para nós, porque às vezes as pessoas vêm com um senso comum tão deplorável assim, que a gente não consegue nem argumentar direito. Que a gente fala assim, então ao invés de discutir, eu acho que a gente tem que mostrar referência bibliográfica. Mas eu abri o microfone só para dizer que eu me senti aliviado por ouvir, por estar discutindo do lado certo. Ai, Bruno, que comentário interessante. Também me senti do lado certo agora, obrigada. É importante você dizer isso, porque esse é o caminho, e é essa a minha intenção aqui, sabe, Bruno? De que porque a gente também não pode chegar com as nossas propostas, com os nossos projetos, seja de formação, de pesquisa, ou de falas em fóruns, sem estarmos bem amparados, não é? Teoricamente, para formular os nossos argumentos, os nossos pontos de vista, na chave, sem ser na chave do eu acho, ou eu quero, ou eu penso que pode ser assim. Não, essas coisas estão pesquisadas, fortalecidas, elas têm uma história, têm uma teoria, foram experimentadas, testadas. Então, acho que essa é a ideia. Obrigada por ter compartilhado essa sua experiência, porque eu acredito muito nisso, que uma fala organizada e fundamentada em favor da arte, da fruição, da arte literária, da estética, vai fortalecer o nosso ponto de vista nesses ambientes que ainda resistem e que, infelizmente, não são poucos. Tá me ouvindo, Beth? Tô. Né, que deu uma travada no meu e eu não sabia se voltou o microfone. A professora Juliana tinha colocado uma questão aqui no chat, não sei se ela quer fazer pessoalmente, eu posso ler? Eu sei que a Juliana está com a câmera ali. Você faz, Juliana? Consegui agora. Uhum. É que meu filho está aqui do lado e aí é meio confuso, gente. Mas não é confuso, não. As crianças são bem-vindas. Fiquem tranquilas e tranquilos com seus filhos, com seus netos. Ainda mais nesse momento, né? Virtual. Sim, nós é que estamos invadindo a casa dele. Então, aqui o ambiente é criança free. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Só um instante, deixa eu falar rapidinho com ele. 1 minuto, gente. Pronto.
Olha só, rapidinho. Ai, gente, eu vou pedir para o Samir ler, por favor. A Cerezinha também com a netinha Olha dela. lá, fofa. Eu também com meu filho aqui, direto desligo a câmera por esse mesmo motivo. Bom, ó, pergunta da Juliana. Um dos livros teóricos indicados pela professora, por você, né, professora Beth, fala sobre livros informativos, o Ler e Saber, da coleção Pulo do Gato. Ela gostaria de saber se você considera que esses livros também têm espaço na formação do jovem leitor, especialmente considerando o ambiente escolar. Vou só complementar, já que ele deu uma trégua aqui, porque a senhora falou um pouco sobre a coisa do didatismo, e há pouco a gente tem refletido um pouco na hora de escolher os livros que vão para minha biblioteca, a gente pensou muito sobre isso. Existe muito didatismo nos livros para criança ainda, muito mesmo, a leitura utilitária, o ensinamento moralizante, e diferente disso tem os livros informativos, né, que são livros que têm uma preocupação com a linguagem, com a ilustração, mas que, ao mesmo tempo, tem uma informação mais clara ou discorre sobre alguma coisa, como o livro da Lina Bobardi, por exemplo. E eles têm uma importância nessa formação do leitor, que cabe isso como formação do leitor literário? Então, agora no final você disse o tema. Formação do leitor literário, né? Então, a gente confunde muito... Confunde não, acho que é mesmo um projeto que foi implantado de formação do leitor, né? Então, a gente falou muito de o leitor do mundo, que ficou vinculado com o leitor que lê o jornal, o leitor que lê a história, o leitor que lê o que não é literatura. E, mais recentemente, a gente começou a se preocupar com a formação do leitor literário, né? Justamente pelo espaço que a literatura está perdendo, tanto na escola como na universidade. Os currículos de letras, a literatura está se esvaindo, né? E a gente está deixando isso acontecer. E na escola, é o mesmo movimento. A literatura está perdendo espaço. O texto literário tem muito a ver com o que o Bruno colocou também, eu acho. O texto literário, ele vai perdendo espaço porque ele requer liberdade de pensamento, liberdade de corpo, né? Então, alguns desses livros que eu mostrei aqui, né, Juliana, que vocês conhecem, você precisa pegar na mão, você precisa cheirar, tocar, abraçar, amassar, jogar para cima, enfim, é uma leitura, a fruição, como foi a palavra que o Bruno usou no relato dele. Será que a fruição cabe no currículo? Será que a fruição cabe no planejamento de conteúdo? Então, eu acho que é uma confusão que não nasce do caos, é uma confusão proposital que colocaram para a gente, porque para a gente não está confuso. A gente sabe muito bem o que é a literatura e o que é o texto, os outros gêneros textuais, né? Colocaram fizeram de conta que tem uma confusão que é para a gente ficar paralisados numa confusão que não é nossa. Agora, como gerar espaços de leitura de literatura? Tanto na escola, como fora da escola, e garantir que o leitor possa fruir. Esse é um desafio para a sociedade. Importante que não seja um desafio só para o professor. É um desafio para a família, é um desafio para a escola, é um desafio para os sindicatos, para as organizações de bairros, enfim, para todos nós que concordamos que sem a vida não é suficiente, não é? Precisamos da arte e a literatura, né, com a sua força. Então, eu não sei se eu respondi, Juliana, mas, assim, também não sei se você
se era mais um comentário do que uma pergunta, mas se você quiser pegar a palavra de volta e complementar, ou me corrigir de alguma coisa que eu não entendi. Não, para mim ficou clara essa separação, e acho que essa parte também de caber a literatura em outros ambientes que fora da escola também responde muito isso. É responsabilidade de todos, né, incentivar a leitura literária, né, e dar oportunidade de diversidade para as crianças e tudo mais. Muito obrigada. Obrigada a você. Beth, acho que dá tempo de mais uma pergunta. Eu acho que então, provavelmente não vai dar tempo do Benjamin hoje, né? Mas vamos retomá-lo, um autor necessário, né, de ser falado durante todos os encontros. Ó, a Glauce colocou assim: você tem mais alguma indicação de livros que investigam a construção da narrativa visual nos livros para a infância, além do livro que você citou, né, da Sophie van der Linden, né, para ler o livro ilustrado? Sim, eu vou passar nessa bibliografia os textos da Nikolaeva. Como é uma questão mais contemporânea, a gente vai ter mais artigos do que livros sobre o tema, porque a produção acadêmica hoje em dia é mais centrada em artigos, porque para a gente, profissionalmente, para a carreira, tem mais peso publicar um artigo do que um livro. Então, as pessoas estão publicando, o que é bom também, porque é mais acessível, as revistas são todas gratuitas, eletrônicas, então também vou encaminhar alguns artigos sobre isso para a gente poder pensar. Tá? Ai, que pena que a gente não vai ler o Corcundinha juntos. Mas no próximo encontro a gente pode comer. Vocês já estão com o texto, né? Podem dar uma olhada. O texto é muito rico. Eu estou aqui pensando. Vou só falar em linhas gerais, Samir. Claro. Para quem for fazer a leitura, né? Esse gesto de infância, o Benjamin, ele vai. É uma lembrança dele, uma memória dele de infância. Né? Ele começa quando pequeno, não é quando criança, não é quando pequeno. Depois ele faz quando ele cresce, na memória mesmo, quando ele cresce, não é ele que cresce, são as coisas que diminuem. Eu acho tão bonito porque ele preserva a criança, né? Quando ele diz que o amadurecimento dele é a diminuição do mundo, dos móveis, do jardim, da casa, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a criança nele continua. Não foi a criança que diminuiu. Não foi a criança, foi o mundo que diminuiu. Eu acho muito bonito isso. Tem umas inversões que ele vai enxergar melhor no escuro do que no claro. É um texto muito bonito, essa visão da infância, o gesto de infância e a função da literatura para uma criança. O que a literatura pode fazer por uma criança? Aí eu acho que até a Juliana depois pode pensar um pouco sobre isso, a questão do didatismo e da poeticidade. O que se aprende lendo um texto poético? Acho que é uma questão para a gente pensar. O Benjamin, criança, aprendeu tanto lendo os contos da tradição oral e levou esse aprendizado para a sua vida adulta, né? E é o gênio que é. E eu só quero também marcar aqui uma questão que no final, todo o processo dele de memorização é para dizer que há uma força civilizatória no amadurecimento do ser humano que quer reprimir as suas recordações e as suas influências de infância, como se aquilo fosse um estoque de bobagens, de perda de tempo, de estupidez, e aí ele está colocando isso na frente como a maior riqueza
que um ser humano pode ter, as suas leituras durante a infância, o seu contato com os livros, o tempo que ele passou divagando e vendo os personagens circulando sobre a sua casa. E aí, no final do texto, ele vai dizer que todo moribundo, quando a pessoa está para morrer, ela vê a vida passando assim, né, como um filme. Ele não usa essa palavra porque ainda não, o cinema ainda não está assim. Ele usa uma outra imagem, vocês vão ver, mas é essa do filme passando na sua frente, né? E aí quem está nesse sentido, quando o Corcundinha, que é o personagem da infância dele, estiver morrendo, o Corcundinha vai dizer: por favor, te peço, criancinha, que reze também pelo Corcundinha. A gente não pode deixar o Corcundinha morrer. As personagens que estiveram conosco, elas precisam permanecer. E como mediadores, a gente tem que ofertar essa riqueza para que as nossas crianças tenham uma infância rica artisticamente, para poder se colocar no mundo como adultos que vão fazer a diferença para si e para suas comunidades. Bom, enquanto você fala, professora Beth, o chat aqui está fervilhando. Tomara que no próximo encontro dê para você ir acompanhando, porque o pessoal tá em êxtase, está muito feliz, assim, já com um gostinho de quero mais, na expectativa, falando, nossa, só no mês que vem, né? Mas durante esse intervalo, né? Amanhã nós vamos colocar algumas questões que a professora Beth pensou, baseado no que foi falado no nosso primeiro encontro, para a gente manter esse contato ao longo do mês. E, além disso, claro, tem os guias de estudo, o guia de estudo com os materiais que a professora Beth está selecionando, para que vocês leiam, se deleitem, reflitam. Claro que talvez não dê tempo de ler tudo para o próximo encontro, não tenha também essa sobrecarga, essa pressão, tenho que ler tudo para o próximo encontro. A ideia é um estudo contínuo e a gente ir debatendo esse material para a vida, não é só para um curso, né? E pensando também nas práticas que vocês realizam na escola. Bom, já estamos, então, começando essa parte final do encontro. Eu queria passar a fala para a Suelizinha. Oi, Beth, perdão. Acho que a Silvia está querendo falar. Desculpa, Silvia. Talvez. Perdão, para mim não apareceu. Então, Silvia, por favor, depois eu não vou falar mais. Vou passar a fala para a Suelizinha e a professora Beth para encerrar o encontro, tá bom? Na verdade, até desbloqueei um pouquinho a minha pergunta. Mas, assim, hoje eu estou na educação física. Vocês estão me ouvindo? Sim, Silvia. Porque eu estou no fone. Mas nós temos muitos livros na sala de leitura. Desde os clássicos, dos livros que você citou, né? Mas, assim, quando você vai pegar o livro à criança, você fica sempre na dúvida. Será que eu estou oferecendo o melhor para ela? Será que este livro é o que vai ser interessante a ela naquele momento? Será que eu estou atingindo a criança naquele momento? Eu sou da área de educação física. Uhum. E hoje eu já tenho segurança nisso, porque eu trabalhei na sala de leitura por uns 7 anos, né? E tenho segurança nisso, mas no começo, quando você entra na sala de leitura, é tanto livro, que você se perde naquele universo do livro, né? E a gente fica muito na dúvida com os livros novos que estão entrando hoje. E você, nesse milhões de livros, você fica assim, será que eu estou oferecendo o que é bom para eles? Porque você falou muito da questão também da política, e desse universo que você vai percebendo que você vai tendo um livro que não é inocente para a criança.
Ele tem mesmo, no decorrer de que eu fui lendo os livros para as crianças, eu percebi isso, que não existe uma inocência nessa história, existe uma voz, e essa voz você dialoga com as crianças e eles percebem, eles dialogam de volta com a gente com essa visão. É muito interessante, porque eu gosto muito de dialogar com as crianças o que eles estão entendendo dessa história. Então, eles têm uma voz junto na devolutiva daquele livro. É muito gostoso, porque eu coloco sempre eles como autores mesmo, junto no diálogo, eles participam muito das histórias, só não escutam. Eu gosto muito de conversar do livro, né? Do que eles estão ouvindo, o que eles perceberam, o que eles, né, gostam. Então, assim, acho que pela experiência de muitos anos, né? Então, quando você trouxe essa coisa da criança, o livro como criança, eu já vim pensando muitos anos nisso, que ele não combinava mais com o infanto-juvenil, ele combina, assim, com a criança. Ele tem um centro mesmo. E eu hoje venho, com a sua fala, eu estou recebendo com muita alegria isso, de que ver que a criança hoje, o livro de criança, ele passa a ter uma importância muito grande, ele passa a ser um centro. Então, se eu não tenho uma pergunta, eu tenho, na verdade, uma alegria em saber que a criança hoje está virando um cidadão dentro da leitura, que ele está virando uma pessoa de referência, né? Então, isso é muito, muito feliz, porque a literatura dele hoje ele vai ter uma importância muito grande e a gente vai ver isso. E talvez poder mostrar à professora de sala de aula que ele não é só didático, ele tem uma importância muito maior. Ela passa a ser uma literatura muito central, muito bacana. E eu acho assim, eu sempre achei que a literatura de criança, ela tem corpo. Ela tem, não só tem cabeça, mas ela tem corpo, ela tem movimento, ela tem expressão, né? Quando a pessoa trouxe a questão do teatro, ela tem muito isso, né? Ela tem muita vida, né? Ela tem muito movimento, ela não tem só livro, ela tem expressão. O autor traz muito isso e a gente tem que trazer tudo isso quando a gente está passando o livro. Então, muito legal. Como é doce morrer nesse mar, né? Como já diria Djavan em outro contexto. É muito bom tudo isso. Mas, olha, eu sempre digo que a gente tem que se relacionar com a arte, e no nosso caso aqui, a literatura, que é a nossa arte primeira, com mais leveza. Essa ideia do acertar, né, do acertar o primeiro livro, como se a gente só tivesse uma oportunidade, um livro, uma chance. Não, é assim mesmo. A gente erra. E os livros erram também. E muitas vezes um livro não é para aquele leitor, ou aquele leitor não é para aquele livro. Então a roda gira, né? Outro livro, outro leitor, outro momento. Isso acontece com todos os leitores, não é só com as crianças. Quantas vezes a gente pega um romance super bem comentado, super bem avaliado, você vai limpar, meu Deus, deve ter alguma coisa errada comigo, porque eu não estou gostando. Tudo bem, né? Então, acho que tem... se a gente entrar, se a gente acreditar, se a gente realmente for pela fruição, isso não vai ser mais um problema. Não vai ser mais um problema, porque tá fluindo, então foi o livro certo. Não tá fluindo, vamos lá na estante pegar outro. Felizmente, você mesmo disse, tem tantos, né? Então, a gente vai ouvindo muito, como você está fazendo, ouvindo a criança, pegando essa devolutiva, levando em consideração o que ele está falando, né? Porque ouvir não é só parar e ficar olhando, né? Admitir aquilo como uma verdade, a verdade que o leitor está te trazendo. E, a partir disso, ir na busca
do livro que ele está precisando nesse momento, né? Vai errar de novo? Pode ser. Aí tenta de novo. A biblioteca, ela está aí para nos abastecer das nossas infinitas chances de ler. É bacana isso. Esse diálogo constante, né, com o livro e o leitor. Eu acho que é isso que faz essa grandeza da literatura com a criança. Concordo com você. E muito obrigada por hoje. Obrigada, Silvia. Boa noite. Boa noite. Queridos, como é doce viver nesse mar, Beth. Gente, nós precisamos disso. É vital para nós, né? Vital, vital. A gente precisa desse sentir o que nós estamos sentindo, sabe? Nós precisamos estar juntos mesmo e convictos de que estamos no caminho certo, porque o único caminho certo que tem é o que encontra eco no nosso coração, né? Então, imagine vocês que um curso nesse horário, terminando agora, porque está terminando sem terminar, né? Porque nunca vai terminar. E com as palavras de vocês, e com esse retorno, sabe? Mostra que a nossa alma é muito parecida. Por isso que a gente se dá tão bem. Por isso que nós somos professores, somos educadores, somos gente, né? Somos só pessoas. Por isso que essa criança que senta no nosso colo, que interfere no nosso curso aqui, que entra de repente, que grita mamãe. Essa criança que está aí, que está dentro de nós, gosta da gente também, né? Então, é magnífico, maravilhoso. Não tem tristeza, não tem dor que faça a gente esmorecer. A gente precisa desse ânimo. A gente precisa desse incentivo, você precisa um do outro. E que bom que nós nos encontramos nesse pensamento, né? Então, agora, o que eu tenho para dizer para vocês? Uma linda noite de sonhos, sabe? Para todo mundo acordar amanhã e ver que o mundo está aí para a gente. E que a gente está vivendo, entendendo e sentindo essas coisas. E que a gente acredita em tudo isso. Não é, pessoal? Então é isso, Beth, obrigada. Nós somos instrumentos. Sempre quando eu falo alguma coisa para vocês e eu ouço vocês, eu penso assim, puxa, obrigada por a gente se sentir participando, transformando, vivendo junto, né? Essa harmonia, essa interação que a gente tem, sabe? Que faz a gente feliz. Então, nós somos felizes porque queremos acertar. Silvia falou, não sei o que é. Claro que sabe, nós sabemos. E se não saber o que queremos, é o que nós precisamos para acertar. É isso, tá? Então, boa noite a todo mundo, morrendo de saudade de todo mundo. E cheia de gratidão, de amor por vocês, tá? Beth, obrigada. Samir, obrigada. Obrigada a todo mundo. Sou feliz por vocês, tá bom? Obrigada, Sueli. Obrigada, Samir. Obrigada a todas e todos que estiveram aqui até essa hora. Prazer enorme conversar com vocês. A gente se vê no próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, Boa noite. boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Samir? Você tá aí? Começa, não sei o que acontece, tem uma